Nessa aula eu vou mostrar como criar animações ao scroll utilizando JavaScript puro. Então vai ser exatamente isso aqui que a gente vai criar, tá vendo essas animações? E vamos fazer a animação em cima desse layout daqui, que é do Wild Beast, que é um site criado no curso de CSS Grid Layout da Origami. Se você ver, no momento não tem animação nenhuma e nada de JavaScript. Então vamos começar. Primeiro vocês têm aí para download essa pasta daqui, que simplesmente tem o CSS aqui, ali do site, essa parte de imagens, um JavaScript aqui sem nada nele e aqui o index. Tá, vamos começar. Clicar aqui em abrir o index e vou abrir aqui também o script e vou abrir aqui o CSS. Deixa eu abrir aqui o index de novo. Então tá. No arquivo aqui de script eu coloquei a lógica total que vamos utilizar para fazer essa animação. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar os elementos que devem ser animados. E para isso a gente deve ter alguma coisa no nosso HTML que vai indicar essa seleção. Qual é o elemento que ele é animado? A gente pode adicionar uma classe ou pode também adicionar atributos. Atributos data, que são melhores para você utilizar no JavaScript. Então vamos lá. O que eu vou querer animar aqui? Vou querer animar a partir desse item daqui. Desse quote daqui. Vou animar isso, esse parágrafo aqui, esse item daqui e esses daqui também, que são simplesmente repetição, só para a gente ter mais conteúdo que eu coloquei. Então vamos lá. Aqui está o quote, o primeiro quote ali. Então para animar eu vou criar um atributo novo aqui, data anime. Lembrando, esse tipo de atributo daqui é um atributo que você pode tanto utilizar ele para estilizar no CSS, como também para fazer coisas no JavaScript com ele. O que vem depois do traço aqui é você que escolhe, poderia ser qualquer palavra aqui. Só vou botar aqui data anime para facilitar e a gente saber o que a gente está falando. Eu posso falar que essa animação vem da esquerda, então bota aqui, olha, left. Isso aqui é o que você quiser, qualquer palavra, não tem problema. Left, vou botar isso aqui também left. Ou aqui nas informações eu vou botar right, que aí vai vir esse aqui de um lado, esse vem do outro. Aqui na imagem eu vou botar left também. Aqui de novo no quote left. Nos atributos de novo left. E nas informações por final vou botar right. Vou salvar isso. No momento, se a gente for lá aqui, olha, vou dar o refresh, não tem nada acontecendo. A gente só adicionou ali alguns atributos. Agora vamos criar o estilo que vai animar isso. Então, logo aqui no final do nosso arquivo style.css, nós vamos criar os estilos de animação. Então, o primeiro item que eu vou selecionar vão ser todos os itens que tem data anime neles. E aí você pode selecionar assim. Coloca aqui o brackets normal e aí coloca aqui o estilo que você quer dentro desse data anime. Eu, por exemplo, vou começar todos os itens com opacidade de 0. Então, eu botei opacity 0 aqui, salvei. Quando a gente dá o refresh aqui, todos eles já somem, tá vendo? Estão todos com opacidade de 0 no momento. E vou colocar todos eles com transition de 0,3 segundos. Ou seja, se tiver alguma transição de animação, por exemplo, do opacity para opacity 1, ele vai ocorrer durante 0,3 segundos. Vamos inspecionar aqui os elementos, só para vocês verem que os itens ainda estão aqui embaixo, eles só estão com opacidade de 0. Olha só. Aqui os atributos, data anime left, tudo que for data anime, opacidade de 0 e com transição de 0,3 segundos. Se eu botar aqui, por exemplo, para opacidade, deixa eu voltar aqui, opacidade de 1, olha só, viu que ele animou. Tá vendo? Olha só, para 1, tá vendo que ele já está animando. Então o objetivo vai ser a gente criar uma classe que vai ser adicionada automaticamente mudando essa opacidade para 1. Então tá bom, data anime aqui. Vamos criar agora a posição inicial da animação. Então vou botar aqui, olha, data anime. E aí agora eu vou ter o left e o right. O left, eu vou colocar aqui um transform. A gente vai animar a propriedade de transform. Translate 3D. Translate 3D porque ela tem mais performance. Então vou colocar aqui menos 50 pixels, 0 e 0. Eu vou fazer só o seguinte, vou tirar a opacidade aqui, comentar ela rapidinho, só para mostrar para vocês o que aconteceu com aquilo dali. Olha o que aconteceu. Tá vendo aqui? Quando eu botei aquele menos 50 pixels, todos os itens, eles vieram aqui, que eu botei com data anime left, eles vieram menos 50 pixels aqui para minha esquerda. Tá vendo? Tá aqui pro lado, tá aqui pro lado, tá aqui pro lado. E aí na minha animação eu vou querer voltar ele para a origem dele, que no caso era 0. Então, o left vai ser menos 50 pixels e o right será 50 pixels. Se você ver agora do right, olha só. Não, vou botar aqui right, não left. Right, olha só, esse aqui é o right. Então, ele está 50 pixels para lá e esse está menos 50 pixels para cá. Quando animar, ele vai vir para aqui e esse aqui vai vir para aqui, certinho. Beleza? Para animar, então, eu vou criar uma classe. Vou botar aqui data anime. Mais uma vez, selecionando todos que tem anime. E vou criar uma classe chamada animate. E essa classe que vai ser adicionada dinamicamente com JavaScript.
Vou colocar que o item vai ter opacidade de 1, quando ele tiver essa classe, e ele vai ter o transform translate 3D de 0 pixels, 0 pixels e 0 pixels. Ou seja, ele está aqui na posição inicial dele. Salvo isso, vamos ver aqui agora, deixa eu voltar aqui para 0. Vou simplesmente mostrar aqui para vocês. Vou inspecionar elemento. Olha, pegar esse item daqui e vou adicionar a classe animate nele. Ó. Animate. Olha ali, ele animou. Tá vendo? Então isso daí a gente já criou a animação, igualzinha que está aqui. É a mesma, daqui do projeto final. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é criar toda a lógica de JavaScript para adicionar isso dinamicamente, quando o usuário estiver dando um scroll. Então a gente não vai ter que mexer mais em CSS, pode até fechar CSS e pode fechar HTML também. Então vamos aqui para o script. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é selecionar todos os elementos com JavaScript que vão ter a animação. Então eu vou criar uma constante aqui, lembrando que esse const aqui é simplesmente uma forma de declarar variável nova, que você não pode modificar a variável mais na frente. Isso é do ES6. É a mesma coisa que eu botasse var aqui, se você não sabe ainda o que const significa. Mais ou menos a mesma coisa. Vai ter umas diferenças, mas aqui não vai ter muita diferença pra gente não. Então target, botei aqui o nome da variável. Eu vou selecionar no documento, vou botar query select all. Query selector all. Com isso daqui, é a mesma coisa se você já usou jQuery, era a mesma coisa que selecionar assim, olha. É a mesma coisa que fazer isso. É você usar exatamente isso daqui. Você vai poder passar aqui totalmente o que você quer selecionar. Então eu vou botar, eu quero selecionar todos os elementos com data anime. Salvo isso, vamos verificar aqui agora no scroll, vou dar um refresh. Vamos botar aqui, olha, target, é o nome da constante que eu criei. E vocês já podem ver aqui que ele me dá aqui, olha, esse node list, que me dá com todos os elementos aqui que tem o data target neles, que a gente adicionou, beleza? O data anime, no caso. Agora, eu vou criar também uma constante com o nome da minha classe que eu quero adicionar. Então, eu vou botar aqui, olha, animation class, e vou botar igual a animate. Vai ser animate, que é o nome daquela classe que a gente criou no CSS. Agora vamos criar a nossa função mesmo de animação. Então vamos lá, function, dá um nome aqui qualquer para a função, anime, scroll. Coloco aqui, não preciso passar parâmetro nenhum dentro, tá? Eu quero que essa função seja ativada toda vez que o usuário deu o scroll na janela dele. Então, você tem que colocar no window, que no caso é a janela, é o objeto aí geral. A gente quer adicionar um add event listener, que ele vai verificar se está algum evento acontecendo. No caso, o evento que a gente vai passar é o evento de scroll. E aí a gente coloca uma função aqui, que é, ou seja, function. Ou seja, toda vez que o usuário deu o scroll, a gente vai ativar o que tiver dentro desse function daqui. No caso, dentro do function, eu vou passar essa função daqui, anime scroll, que eu vou criar. Anime scroll. Certo? Só isso daqui, salvo. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou botar aqui um console.log, passar qualquer coisa escrita aqui. Vou dar aqui um refresh, olha só, está funcionando já, tá vendo aqui, olha. Toda vez que eu estou dando scroll, ele está colocando no console exatamente isso daqui. No momento não está o mais otimizado possível, mas depois a gente vai otimizar ao final aqui da aula. Então vamos lá. Agora vamos para a lógica aqui da animação. Primeira coisa que eu quero verificar é qual a distância entre a minha barra de scroll e o topo do site. Tá vendo aqui a barra de scroll? Então tem como eu saber exatamente qual a distância aqui da barra e do topo do site. Como que eu consigo saber isso? Vamos criar aqui uma variável. Então no caso vai ser uma constante aqui, const. Vou botar um window top. E vou botar igual, simplesmente botar aqui o window.page offset, que é no caso de y eixo vertical. Quer ver? Olha só. Vamos colocar agora aqui console.log e pegar o window top para a gente ver se ele já tem aí o valor que a gente quer. Olha, tá vendo aqui, olha? Então toda vez que eu estou dando scroll, esse valor ele está mudando. Tá vendo? Olha, 0 e vai mudando. E nós queremos esse valor daqui para poder comparar entre a distância que fixa de cada um dos itens que estão aqui e a distância aqui do scroll para ver se a gente adiciona ou remove a classe de animação. Beleza? Então vamos lá, a gente ainda vai ter que melhorar esse window top aqui porque esse valor não é o melhor possível, mas eu vou mostrar por quê. Para fazer essa comparação entre o window top e o target específico que a gente está falando, eu posso passar um método aqui no target, que é uma lista de elementos, um método chamado forEach. Com esse método eu vou conseguir falar com cada elemento específico e ver a distância de cada elemento em relação ao topo. Então bota aqui forEach.
E aí dentro do for each eu posso passar aqui uma função, function, e eu posso botar aqui dentro dessa função um parâmetro qualquer, que esse primeiro parâmetro vai ser em relação ao elemento aqui do for each. Então eu posso botar aqui element, pode botar pode botar qualquer nome que você quiser. Vamos ver o que é esse parâmetro, o que tem dentro dele, olha só. Quando a gente der o console log element, vocês vão ver o seguinte, olha só, tá vendo? Element é exatamente o elemento em si, entendeu? Então a gente vai poder agora, pegando nesse elemento, conseguir ver qual a distância que ele está em relação ao topo. E cada elemento do HTML já possui dentro dele esse parâmetro com essa distância exata de quanto que está em relação a ele e o topo. Para a gente conseguir pegar isso, é simplesmente colocar ponto e colocar offset top. Quer ver? Olha agora, tá vendo? Olha agora aqui, você vê que ele está me dando aqui distâncias totalmente diferentes. Isso daqui é a distância de cada um dos elementos que a gente tem aqui selecionado com data anime. Então agora a gente vai ter que comparar esse element.offset top em relação a essa constante aqui do window top. Então a gente coloca aqui, olha, if, então é para comparar, if, vou botar aqui, o window top é maior que element.offset top. Offset top. Se for maior, aí a gente coloca aqui o que a gente quer que aconteça. Se for maior, eu quero que ele adicione uma classe ao elemento. Como que eu posso adicionar classe a um elemento específico? Então eu seleciono aqui o elemento, element. Lembrando que esse element daqui é referente a essa variável que a gente passou aqui dentro. Isso aqui poderia ser qualquer palavra, mas se fosse isso daqui, eu teria que passar aqui e aqui também. Tá bom? Então element. Vou botar class list, isso daqui é de JavaScript também, class list.add, ou seja, ele vai pegar a lista de classes que esse elemento possui e aí ele tem aqui mais um parâmetro chamado .add. .add vai adicionar uma classe nova. E a classe que eu quero adicionar, no caso, é a animate. Só que eu não vou passar aqui animate direto porque eu já tenho aqui a constante que eu criei. Então posso passar essa classe, animate. Dou aqui, beleza. Agora, vocês vão ver que isso daqui já está funcionando. Olha só, dou refresh, olha só, vamos ver. Olha, funcionou. Só que tem um problema aqui, olha o que está acontecendo. A animação só está ocorrendo quando bate exatamente aqui no topo. O elemento que eu for animar bate exatamente aqui no topo que ocorre. Que esse valor daqui de window top vira realmente maior que o do element offset top. Então a gente não quer isso. Então a gente quer compensar, porque eu quero que a animação comece mais ou menos aqui, olha. Quando o usuário está mais ou menos nessa parte aqui do site, o elemento bate aqui, ela começa. Então você poderia colocar um valor aqui fixo. Por exemplo, vou botar mais 600 pixels, mais 600. Quer ver? Olha só como que isso aí já vai funcionar. Olha, descendo aqui agora, olha só, já está funcionando, tá vendo? Ele está animando agora mais aqui embaixo. Aí eu posso ajustar, não, quero 500. Aí vem aqui animando, vocês vão ver, olha, está funcionando. Mas qual o problema desse método aqui, se eu adicionar na mão direto? É que isso daqui vai depender sempre da altura da tela do usuário. Se o usuário tiver uma tela muito alta, sabe? O que vai acontecer é que esse elemento daqui ele só vai animar quando estiver lá no topo, porque vai ser a distância do topo daqui mais 500 pixels. Então eu cheguei numa fórmula aqui que para mim foi a mais otimizada possível, que é pegar o tamanho geral dessa janela daqui, o tamanho da altura da janela do usuário, multiplicar por 3 e depois dividir isso por 4. Esse me dá aqui um valor que geralmente vai animar por aqui, olha. Em qualquer tela, em qualquer tamanho de tela que seja. Ou seja, não fica esse brancão na tela do usuário, entendeu? Então, vamos criar esse cálculo, bem simples. Então, eu quero a altura da tela. A altura da tela é o window, que é o elemento da janela, inner height. Inner height. Aí eu vou botar ela vezes 3. Vezes 3 e vou dividir esse valor por 4. Divididos por 4. Vou só colocar isso daqui tudo. Assim tá certo. E esse cálculo daqui para mim é sempre o otimizado. Vamos verificar aqui agora. Olha só. Agora tá a animação já ocorrendo perfeita aí. O que acontece é que isso aqui adiciona cerca de 3/4 aí da tela ao valor aqui do offset top. Ou seja, agora a animação não acontece só quando o elemento bate exatamente aqui em cima certinho. Acontece mais ou menos quando o elemento vai bater aqui, olha, em 3/4 da tela. Quer ver? Deixa eu dar um refresh aqui para vocês verem. Olha, bateu aqui mais ou menos e já aconteceu, tá bom? Agora eu vou querer que esse elemento seja removido quando não tiver. Então eu pego aqui, olha, boto o else, copio isso daqui e boto remove. Vamos ver aqui agora.
Olha aí. Tá acontecendo e agora quando eu volto, olha, eles saem. E depois a animação acontece de novo. Beleza? Agora eu posso tirar esse console.log. Salvo isso. Agora vamos otimizar. A primeira coisa que eu quero é o seguinte. Eu quero que essa animação sempre aconteça. Assim, quando o usuário entra no site e essa função daquela já seja ativada pelo menos uma vez, mesmo antes de dar o scroll na página. Então, para ativar uma função, basta eu adicionar a função aqui e passar aqui os meus parênteses. Ou seja, isso daqui já está garantindo que essa função seja sempre ativada a partir do momento que o usuário entrou no site. Agora, outra coisa que eu preciso é o seguinte também. Eu quero verificar se existe algum item com target para que eu adicione esse elemento daqui. Para que ele fique verificando se tem scroll na página ou não. Porque se não tiver nenhum elemento aqui, nenhum elemento animado nessa página, porque às vezes você tem um site que tem páginas específicas que não possuem elementos animados. Então, se não tiver nenhum elemento animado, eu não quero que essa função fique rodando, porque não tem sentido. Então, eu posso botar simplesmente aqui, olha, if. E aí, para eu verificar se existe elemento dentro do target ou não, é bem simples. Eu boto aqui, ó, target.length. Esse length me dá o total de itens que possuem aqui dentro. Se não existe nenhum item aqui dentro, ele vai me dar 0. E 0 é falso. Então, como 0 é falso, ele não vai colocar nada do que tiver aqui dentro desse if. Beleza? Então, essa já é uma primeira otimização aí. A segunda otimização que eu vou fazer, e essa é muito importante, o que acontece é o seguinte. Se eu botar aqui, por exemplo, console.log, vamos lá, qualquer coisa escrita, vamos agora animar, pegar aqui, peraí, ele está dando algum erro aqui, eu botei o length escrito errado, salvo, agora ele está animando. Olha o que está acontecendo, toda vez que eu dou um pequeno scroll, olha quantas vezes ele ativa aquela função dali, tá vendo? Só até o momento que ele já ativou cerca de 30 vezes a função. Então é muito, entendeu? Não tem necessidade de ativar tantas vezes assim. Eu não tenho nenhuma forma nativa aqui no JavaScript para falar, para ele otimizar essa função. Falar assim, ó, não acontece de tanto assim não, acontece um pouco menos. Só que existe um tipo de função que é criada em diversas bibliotecas de JavaScript, que no caso é que a gente vai utilizar esse daqui, ó, Lodash. Lodash é uma biblioteca de JavaScript que te dá diversas funções diferentes para você melhorar a interação com dados dentro do JavaScript, interação com próprias funções, etc. A gente não vai precisar utilizar tudo que está aqui nela, não. A gente só quer, no caso, a função de debounce. Existem dois tipos de função para isso, debounce e throttle. Eu não vou explicar aqui exatamente o que elas são, mas é só o seguinte, elas seguram esse tipo de animação, entendeu? Esse tipo de acontecimento da função. Você pode, por exemplo, buscar por debounce, JavaScript, e vocês vão ver diversos exemplos diferentes e explicando exatamente o que é. Eu já tenho esse código, eu simplesmente vou colar ele aqui para vocês. Olha, colei aqui o código já do debounce, tá vendo? Ele é uma função aqui super simples, que você pode passar aqui como argumentos dela a função que você quer que ative de tanto tempo e quanto tempo você quer que espere para que seja ativada novamente. Beleza? Então tá aqui ela. Então vamos adicionar ela aqui no nosso anime scroll. Bem simples passar agora. Eu quero passar toda essa função daqui que acontece após o listener dentro do debounce. Então bota aqui, olha, debounce. Coloca aqui ela inteira dentro, olha. Coloquei dentro a função. Fecha aqui no final. E aí tem o seguinte, aqui eu posso passar o segundo argumento aqui da função. O primeiro argumento é esse function daqui, o que acontece nele, tá vendo? Ele vem até aqui. Esse é o primeiro argumento que acontece. O segundo argumento é exatamente quanto tempo que eu quero que espere. Você pode botar aqui, ó, 200, seriam 200 milissegundos. Isso já é o suficiente para que a função sempre ocorra normal, mas não seja ativada milhares de vezes. Olha só agora, já salvei isso, só isso, bem simples. Dou aqui o refresh, olha só agora. Olha só, a animação está ocorrendo ainda normalmente, tá vendo? Só que olha quantas vezes foi ativado agora, quando a gente deu o scroll aqui total. 10 vezes, na outra foram 30, entendeu? Então ele é ativado muito menos, olha ali como ele vai correndo bem menos, tá vendo? Então é isso, super simples. E se você quiser adicionar qualquer outro tipo de animação, basta você, por exemplo, no CSS, imagina que a gente quer uma que venha do topo. Então vem aqui, olha, duplico isso daqui, eu boto aqui top, lembrando que o nome aqui que você vai colocar pode ser qualquer um. E aí, topo aqui, nesse caso, eu vou começar do menos 50 pixels. Que aqui que é o... Esse daqui seria, no caso, o eixo X, eixo Y, e isso daqui seria o eixo Z, que é 3D, né? No caso, a gente não vai mexer no eixo Z, não. Vou colocar aqui, menos 50 pixels. Se eu pegar aqui algum elemento, olha, index.html, vamos colocar esse último daqui vindo do topo. Top. Botei topo ou top? Top. Agora, vamos lá ver, olha. Vou dar o refresh.
E olha, veio aqui, veio de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Olha só, esse aqui veio do topo. Tá vendo? Olha só, ele tá vindo do topo agora. Beleza? Então vocês podem fazer aí o que vocês quiserem. Pode mudar a cor, pode fazer o que quiser. Isso daí é o de menos. Isso daí é CSS puro mesmo. Então, olha só, primeiro, se você quiser fazer quer aprender como eu fiz esse site daqui, esse site todo ele foi feito com CSS Grid Layout, nova especificação de CSS. Então tem lá no meu curso de CSS Grid Layout, que você pode ver isso, total. Se você quer saber mais sobre JavaScript e jQuery, no caso, a gente nem usou jQuery aqui, mas quiser saber mais sobre JavaScript em geral, tem também meu curso de JavaScript e jQuery aqui, e também nesse ano eu vou lançar cursos focados mais só em JavaScript puro. Então fiquem de olho aí.